Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o teu podcast sobre mercado imobiliário e especialmente sobre leilão de imóveis. Hoje eu tenho uma convidada especial, a Fernanda. Eu tava batendo um papo com ela aqui antes de começar o episódio, eu jurava que ela era advogada, porque ela foi uma das pessoas que fez a pergunta logo no início da mentoria, acho que turma 6, 7, alguma coisa assim. Ela virou pra mim e fez uma pergunta muito específica, sobre uma questão muito específica do Código de Processo Civil. Eu até não estava esperando, né? Eu falei, peraí. Dei aquela olhada, pensei, e ao vivo, né? Não tem muito o que fazer. Ao vivo, a cores ali, ou você sabe ou você saboneta. Deu certo, eu respondi bem, tá tudo bem. Mas jurava que ela era advogada. E agora, batendo um papo com ela aqui, aluna do Eli, aluna do Elite, tá no nosso Master. E acabei de descobrir que ela não é advogada. Mas antes de apresentá-la, nos detalhes, eu tenho que deixar um recado para vocês, tá? Primeiro de todos, se inscreve, deixa teu like, comenta. Você tem tanto conteúdo maravilhoso aqui. Acabou de passar podcast de Arthur, um monte de gente que vocês gostaram e vocês não deixam o like. É impressionante. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário. Não perde muito do teu tempo para fazer isso e você colabora demais com a gente. Então faz o favor, clica aí no botãozinho que vai ser excelente. Outro recado é que a lista de espera da próxima turma, lá para janeiro, turma 12, está aberta. Está aqui no link da descrição, tá bom? O link está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Mas agora vamos falar com a convidada porque... surpreendente. Eu fiquei de cara. Você não é advogada. Não sou advogada, Vitor. Não sou advogada, não sou arquiteta, não sou engenheira, sou curiosa, como eu gosto de falar. Porque gosto de aprender coisas novas e colocar em prática, né? E virou um pouco um vício. Depois de fazer o teu curso e colocar em prática e ver resultado, eu quero sempre agora aprender coisas novas e colocar em prática também para ver esse resultado chegando. Porque eu acho que é uma experiência única, assim, que todo mundo deveria passar a barreira do medo e colocar em prática alguma coisa que aprendeu para ver que você realmente é capaz, mesmo não sendo advogado. Então, assim, eu posso fazer uma pergunta talvez um mais pouco técnica, técnica, mas é porque quando você se dispõe a fazer algo, você tem que estudar. Não adianta. Ah, eu quero fazer tal coisa, então alguém me falou e eu vou lá tentar. Não. Eu sou aquela pessoa mais cética, diria. Então, eu gosto de aprender, entender. Talvez eu não vou entender tanto quanto um advogado, quanto você, que está há anos na área, porque tem um combo de experiência e tem o combo também da tua formação, enfim, de anos ali na universidade também aprendendo. Mas, no meu caso, eu falei, não, se eu for fazer isso aqui, eu preciso fazer direito. E foi aí que eu comecei a estudar teu curso, e aí eu brinco que eu almoçava e jantava teu curso. Importante aqui o detalhe, ela falou, eu tenho que fazer direito, mas fazer direito certo, não faculdade de direito. Não a faculdade, não. A faculdade não vou fazer, não. Hoje em dia, acho que não faz nem mais sentido, né? Não, acho que não. Até porque eu fiz relações internacionais e boa parte, né? Eu trabalhei anos com exportação, né? O último cargo que eu tive, eu era gerente comercial numa empresa logística que lidava ali com exportação de commodities. E, cara, acho que 90% das coisas que eu fazia, eu aprendi na prática. Se você me falar, Fernanda, você aprendeu na faculdade? Não. Eu aprendi a grande verdade da vida é que... É isso. Então, assim, hoje eu dou muito valor para o estudo, porque, imagina, leilão. Se eu não sei ler um edital, se eu não sei ler um processo, se eu não sei o que é consolidação de propriedade, enfim, coisas ali básicas, como é que eu vou falar, não, 90% é prática? Não tem como eu fazer isso com segurança, né? Tem. Tem muita gente arrematando aí sem saber. Eu acho que é tipo 60-40. Só que para você ir para o 60-40, assim, 60% prática, 40% estudo, mas para você chegar nesse 60-40, é porque você colocou um caminhão de estudo na frente, para depois você ir para a prática e a prática reequilibrar essa equação. Porque eu acho que para quem está começando é 90% estudo, 10% prática, e depois essa relação se inverte para 60-40, porque a gente ainda se vale muito da técnica para fazer muitas coisas interessantes na prática. Perfeito. Né? Eu concordo. Então, hoje, eu vejo leilão e eu vejo house flipping, que eu faço também, enfim, qualquer coisa que eu me preste a fazer, como eu preciso ter uma base muito consolidada da teoria, eu não preciso saber os mínimos detalhes, né? A gente estava até conversando sobre isso. Hoje, na função de empreendedora, né, com 2 empresas, eu tenho que priorizar meu tempo. E o meu tempo, ele é limitado. Eu acho que o maior ativo, né, de todo mundo, o maior, acho que
fator aí que você tem que considerar é o seu tempo. O quanto que eu estou despendendo de tempo fazendo X coisas? Essas X coisas faz sentido eu, como dona da empresa, estar fazendo? Ou faz sentido eu terceirizar isso? E aí, para eu terceirizar, eu preciso saber pelo menos o básico para eu saber contratar e eu saber cobrar depois. Então, existem ali, acho que, caixinhas do empreendedorismo que você tem que ir preenchendo com o seu tempo. E aí tem o operacional, tem o comercial, tem o marketing, enfim, acho que a gente vai descobrindo caixinhas novas cada vez que a gente vai entrando mais, mergulhando mais nesse mundo do empreendedorismo. E você sabe muito bem disso, porque acho que você já está com muitos anos aí de experiência nisso e tem que se dividir entre professor, arrematante, enfim. É complicado. Eu acho que o caminho natural... A gente fala muito de leilão como investimento. Você falou uma frase que eu também falei no Leilão Experience, né? Que leilão não é investimento, é empreendedorismo. E isso demorou... Essa chavinha até demorou um tempo para virar para mim. Mas eu acho que agora é uma tendência para virar para todo mundo. Principalmente para quem está dentro da nossa comunidade ali. Pegou muito bem essa ideia. Você pegou até antes da galera. Porque... No final do dia, empreender que enriquece, não investir. Perfeito. Né? Empreender que enriquece. E a gente está buscando aqui crescer o patrimônio, crescer como pessoa, crescer empresa, ter mais negócios. E se a gente for pensar como investidor, evidente. Tem muitos investidores no mundo que eles só botam o dinheiro e deixam, só que eles já alcançaram um patrimônio excepcional. É isso que as pessoas não entendem. Se você tem um pequeno patrimônio, não dá para você pensar em ser investidor. Investidor é aquele multimilionário, talvez até próximo a bilionário, que o cara não faz nada. Ele literalmente contrata as pessoas especialistas e ele bota vários dinheiros em várias caixinhas diferentes para outras pessoas operacionalizarem. E o que essas pessoas fazem que estão operacionalizando o dinheiro dele? Empreendem. Perfeito. Então, para você dar um salto de patrimônio, você tem que entender, não é através do investimento, não é investir em ação, não é investir em fundo imobiliário, não é em renda fixa, não é investir em leilão, é empreendendo. E na minha visão, empreender nos leilões. E você que está ouvindo, não se assuste. Quando eu falo empreender no leilão, não estou falando para você necessariamente abrir uma empresa, muito embora seja o que a gente vai tratar aqui hoje. Sim. Com a Fê. É que você tem que entender que quando você vai arrematar um imóvel, você não está investindo naquele imóvel. Você está empreendendo com aquele imóvel, porque você identificou uma excelente oportunidade, tu vai colocar horas do seu trabalho para analisar, tu vai colocar horas do seu trabalho para reformar, horas do seu trabalho para vender esse imóvel, e depois disso você ainda vai apurar ganho de capital, e aí vai pegar esse dinheiro, vai estudar de novo, vai trabalhar de novo para arrematar outro e outro. Então, no final do dia, é trabalho. Leilão dá trabalho, por isso que dá tanto retorno. Exato. Mas, Fê, você estava falando o seguinte, você não é advogada. Não. Qual que é? Tem Instagram? Você tem Instagram? Tenho. Qual que é o seu Instagram? @FernandaDMS é o meu pessoal, que agora está virando profissional, né, como eu falei para o Vitor. E das empresas é @flip_expert, que é assessoria em investimentos imobiliários. A gente lida com leilão, house flipping, reformas em geral. E também tem a imobiliária, que a gente criou para ser ali um suporte, né, da assessoria, que é a @digimob_invest. Então são essas duas. Sigam. São essas duas. Vamos encher de seguidor, gente. Por favor, gente. Pelo menos uns 1000 seguidores em cada perfil, por favor, hein, gente? Por favor. Vai dar certo aí, ó. Com o público do Vitor, eu acho que... Dá pra chegar. Dá pra chegar. Mas, Vitor, isso que você falou sobre empreender para multiplicar o capital é algo que eu entendi, acho que desde o primeiro momento, até porque a CLT, né, engraçado, eu pedi demissão faz 7 meses. Eu abri as empresas há 6 meses. Então, eu fiquei 1 mês desempregada ali, digamos assim. É super recente. Super recente. E por que eu fiz essa transição? Porque eu entendi que a CLT, embora eu tivesse um cargo bom, que me remunerasse bem, eu tinha ali o sonho da Fernanda de 16 anos na prática, que era trabalhar numa empresa, né, estruturada, uma empresa multinacional, que tinha ali, me dava a possibilidade de viajar pela empresa, de fechar negócios. Eu estava super bem, né, onde eu estava. Só que eu entendi que eu precisava multiplicar meu capital mais rápido. Por quê? Porque se eu continuasse naquela pegada por mais, sei lá, 20, 30, sei lá quantos anos que hoje em dia para a gente se aposentar, se formos nos aposentar, né? Você tem que trabalhar um absurdo de muito mais tempo. Eu falei, não vou conseguir, porque eu vou ficar... Fecha, né? Essa conta não fecha. Então, o que eu precisava, fora a limitação de tempo, né? Porque você vai viajar, eu sempre adorei viajar, quem não gosta de viajar?
Você precisava pedir ali as férias, não dava para tirar 30 dias muitas vezes, porque se tirasse, poxa, tem certeza que você vai tirar 30 dias? O pessoal fica, tem certeza? Você vai ter que tirar 20 dias. Aí depois aí às vezes você vende os 10. Mas, cara, trabalhar um ano para você tirar 20 dias, essa conta não tá fechando. E eu não tô falando que empreender tá me dando muito mais tempo, pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais. Nossa, se eu tiro de férias 5 dias no ano é muito. Exato. Mas o que o empreendedorismo dá que a CLT não dá? A possibilidade de você multiplicar o teu capital muito mais rápido e aí você, né, colocar chuteiras lá em cima da mesa, digamos assim, muito mais rápido do que na CLT. Então, eu fiz essa conta e eu falei, tá, peraí. Eu tenho um gás agora, eu tenho 27 anos de idade. Eu tenho um gás agora. Você só tem 27? Eu tenho 27 anos. Então eu falei, eu tenho 27, eu me tornei coordenadora com 24, 25. Então eu brinco que eu sempre meti a marcha 5. Eu gostava de ter as coisas muito rápido. Então tinha um objetivo, eu desenhava um plano de como eu preciso atingir esse objetivo e eu caía para dentro. Que é aquela questão da autorresponsabilização. Eu acredito muito nisso. Tem muita gente que fala, mas meu ambiente de trabalho não é propício. Eu já trabalhei em muito ambiente de trabalho que também não era propício. Nossa, tem um livro desse tamanico, vermelho, não sei se você já leu, que acho que é autorresponsabilize-se ou autorresponsabilização. Com certeza é uma palavra que não existe adequadamente no português e ele fez uma adaptação. É desse tamaninho vermelho. Quem souber, deixa nos comentários, mas é excelente. Vou querer ler, porque excelente. Eu acredito muito nisso. Então, aquela frase dos incomodados que se mudem, para mim faz todo efeito. Se eu estou num local que não me atende, que eu entendo que não está aproveitando todo o meu potencial, eu preciso mudar. Eu não vou esperar a empresa mudar, eu não vou esperar meu chefe, minha chefe mudar. Se eu não estou de acordo com alguma coisa, eu vou criar um plano e eu vou mudar. Afinal, é a minha vida. Quem tem responsabilidade sobre a minha vida? Eu ou o outro? Então, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Então, foi assim que eu consegui ali, né, de alguma forma, dentro do mundo corporativo, chegar nesses estágios que eu cheguei muito nova. E isso também me trouxe uma claridade, uma certeza muito grande que aquele não era o caminho. Porque o que a Fernanda, de 16 anos, queria? Queria ter um bom emprego, queria viajar pelo trabalho e queria ser uma grande executiva numa empresa multinacional. E eu tive a possibilidade de ser tudo isso. E fui, muitas vezes, né, agraciada, digamos assim, com o benefício de sentir o gostinho de como era estar no mundo corporativo, né, tendo acesso a muitas coisas. E aí eu entendi que talvez não era aquilo que eu queria de verdade. O que eu queria de verdade era fazer algo meu, que eu visse potencial, que eu ia trabalhar das 7 da manhã à meia-noite, porque empreender é isso, muitas vezes, mas que eu teria ali a possibilidade de, aos meus 30 e alguma coisa, não vou falar 40, eu quero 30 e alguma coisa, de repente falar, olha, eu já tenho um patrimônio, agora eu vou me tornar uma investidora. Agora eu vou colocar o patrimônio que eu gerei com muito esforço durante os meus 20 e tanto, 30 e tanto, que é quando você tem mais gás, e eu não desperdicei esse gás para gerar riqueza para outra pessoa, que é o dono lá da empresa que fica lá na Suíça. Eu investi esse gás que eu tinha, né, ali nos meus anos mais jovens para fazer algo para mim, que hoje está me rendendo porque eu estou investindo esse patrimônio e estou aqui tranquila, minha família está tranquila, eu estou tranquila, que é muito do que você fala. Então, eu entendi essa equação muito cedo, porque muito cedo eu passei por coisas que muita gente ainda está galgando no mundo corporativo, né? E também porque trabalhei, enfim... Que nem uma doida. Que nem uma doida. Então, assim, entendi muito cedo porque também avancei muito cedo etapas que talvez muitas pessoas ainda estariam avançando. É porque você era meio microempreendedora já, né? Eu acho que sim. Intraempreendedora que o pessoal fala, né? Dentro da empresa, né? Empresa. Exato. Então, eu criava projetos dentro da empresa e fazia projetos que, assim... Você era a melhor funcionária possível, né? Porque todo mundo quer esse funcionário, que cria, né? É o cara que cria, ele é intraempreendedor, ele é bem remunerado por isso, mas que ele não... Aí que tá o ponto. Para ser um excelente funcionário, ele não pode ter coragem suficiente para sair para empreender. Você teve a coragem suficiente para sair para empreender, para ganhar mais e para ser mais feliz. Tá mais feliz do que era? Muito mais feliz. Vitor, muito mais feliz. Eu acho que o leilão... Eu comecei pelo house flipping, né? Eu fiz lá o curso do Carlos e depois conheci você numa das lives e falei, não, eu preciso fazer o curso desse cara. Contatei alunos seus e todos falaram bem. Eu falei, não, então tá validado. Tá validado. Fui lá e comprei o seu curso.
E não sei se você lembra, eu comprei o curso no início do ano passado. Não fiz o curso, você era turma 5. Não foi? Exato, porque eu tive um problema na família de saúde. E aí, quando eu retornei, eu falei com a Evelyn, maravilhosa. Preciso deixar aqui pra Evelyn, porque a Evelyn é maravilhosa, estava falando com ela. Falei, Evelyn, você é maravilhosa. E boa parte ali de eu ter entrado nos trilhos no momento certo foi por conta dela, porque a gente fez uma reunião, ela falou, Fernanda, você está perdendo o ouro. Qual é o ouro? As aulas online, as aulas ao vivo. Faça as aulas ao vivo. Falei, poxa, mas eu já perdi, já passou. Não, fala com o Vitor, pede para ele te colocar na turma 7. Aí eu mandei mensagem para você no Instagram na hora. Você falou, não, pode ficar tranquilo. Expliquei ali a situação. Você falou, não, fica tranquila. E aí você me colocou na turma 7. E aí eu, religiosamente, todas as aulas, estava lá fazendo a pergunta. As perguntas capciosas. Capciosas, eu ia falar isso, capciosas. E estudando e anotando e aprendendo com as outras pessoas, os casos das outras pessoas. E na minha maratona própria ali para arrematação. Até que fiz 2 arrematações ainda empregada. Então eu falei, coloquei o pé na água. Vamos ver agora. Mas já estava, Vitor, com... Já estava com a cabeça longe, né? Eu já estava com a cabeça longe. Eu já tinha colocado meus planos no caderninho. Inclusive, um deles era estar aqui. Eu falei para o Vitor. Manifestação, gente, façam isso. Anotem suas metas no caderno, porque funciona. E, claro, eu acho que é uma questão de neurociência. Por quê? Quando você anota um objetivo, o seu subconsciente já processou aquilo. E tudo que você faz no dia a dia está arrumando para aquele objetivo, às vezes, sem você saber. Então, a forma que você se comunica, as pessoas que você está se conectando, os eventos que você vai, que também pode ser cansado, né, gente? Levanta a bunda daí, vai para evento, se conecta, fala com as pessoas, chama as pessoas no privado, entende. Porque, no final das contas, se você estiver num ambiente que as pessoas já trilharam o caminho que você quer trilhar, fica muito mais fácil. Dentro de casa, por exemplo, eu falava para meus pais falavam, Fernanda, você tá maluca? Você tem um emprego estável, você tá numa empresa que, poxa, você... tá no sonho corporativo, né? É isso. Porque, o que você tá fazendo? E eu, pai, mãe, confia em mim que vai dar certo. Por quê? Porque a jornada do empreendedorismo, ela é solitária, né? Tem muita gente que fala isso, e é verdade. Muitas vezes a visão só você tem. As pessoas que estão ao seu redor, elas podem até acreditar em você, mas elas não vão ter a visão que você tem. Elas não vão ter todo aquele plano que você traçou, né? Então, do meu lado, quando eu comecei com o house flipping, com o leilão, era para o meu investimento pessoal. Falei, não, vou investir aqui. Comecei a entender esse mundo e comecei a fazer a equação de, não, peraí, quantos anos eu preciso trabalhar na CLT para ter esse retorno que eu quero ter? E olha as possibilidades que o mercado imobiliário me dá. Olha que mundo encantador. Porque o leilão é encantador, porque você tem inúmeras possibilidades no leilão. O house flipping é encantador. Então, uma coisa até que eu estava falando com o Carlos no podcast dele é a gente precisa entender que o mercado imobiliário ele é um quebra-cabeça. Tem hora que você vai usar uma peça, que é a do leilão, tem hora que você vai usar outra, que é a do house flipping. Não tem investimento melhor ou pior. E tem hora que você vai usar as duas ao mesmo tempo. Exato. Por exemplo, a gente estava falando, eu faço Airbnb também. Eu fiz um Airbnb agora na temática de cinema. Um negócio totalmente diferentão para a pessoa entrar e ter uma experiência. Então, o que eu entendi? Eu comprei um estúdio no centro de São Paulo. O centro de São Paulo não tem diárias muito altas. Como é que eu faço para levar o meu produto e colocar numa outra categoria? Numa outra prateleira? Né, fazendo analogia. Então, eu tenho aqui, eu entro num supermercado, eu vejo lá os produtos. Todos os sabonetes, eles são iguais. Mas tem um que ele está na outra prateleira. O que tem de diferente nesse sabonete? É uma experiência? O que ele me traz de diferente? Então, eu precisava entregar algum diferencial. Comecei a pesquisar e vi lá no centro de São Paulo que as diárias mais caras eram as do Copan. Sabe aquele prédio super referência? Ele é cheio de curva. Ali, é logo pertinho do Mackenzie, ele é bem pertinho. Isso. E aí, assim, tinha diárias que chegavam, dependendo do final de semana, até R$1.000 lá. Tem um rapaz, eu não sei se você sabe, mas ele foi até convidado pelo Airbnb. Aqui um evento que o Airbnb fez com alguns hosts, super hosts aqui do Brasil. Se eu não me engano, ele administra mais de 40 apartamentos lá dentro. Caramba. Não sei se próprios ou de terceiros. Ou se ele faz como co-host. Só que ele é um dos maiores players de Airbnb do Brasil e está dentro do Copan. Acredita? Caramba. Então o cara domina o Copan ali de ele tanto tem muita gente. Eu acho que se você vai para casa depois, pega essa informação. Se você for olhar os apartamentos ali da concorrência, você vai ver que o cara ele tá sempre batendo o mesmo host. Sempre o mesmo host.
E aí eu olhei isso e eu falei, tá, peraí, o que o Copan tem de diferente? O Copan tem experiência, uma arquitetura antiga, tá super bem localizado, tem aqueles janelões de... É um ícone da arquitetura nacional. É um ícone. E aí, o que os caras faziam? Eles colocavam uma hidromassagem lá dentro, um fliperama, e eles vendiam aquilo não como uma estadia, mas como uma experiência. E o que mais vende, ainda mais pra quem é paulista, né, gente? Eu brinco que se você colocar um mendigo na rua fazendo pão e uma fila, vai ter um dobro da fila em 30 minutos. Porque todo mundo, paulista, ele vê uma fila, ele fala, não, eu acho que é bom, eu vou ficar na fila. O passatempo do paulista é ficar na fila. E eu falei, cara, eu preciso fazer algo parecido. Não parecido de copiar a ideia, mas dar também para o cliente uma experiência, porque as pessoas pagam por experiência. Elas pagam para ter algo diferente que elas vão postar no Instagram, enfim. E comecei isso de madrugada, né? Minha cabeça fervendo. E eu, não, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa do Harry Potter que o povo gosta? Eu falei, não, vai ficar muito infantil. Até que eu cheguei na ideia, não, cinema. E o do Harry Potter é complicado, viu? O do Harry Potter é complicado, porque se você investe pouco, fica ralelé. Exato. E se você investe muito, o céu é o limite, porque você pode fazer... Você não recupera depois. Você não recupera, porque Exato. Pra ficar, assim, espetáculo, você vai gastar muito, vai gastar tipo 300, 400, vai depender do tamanho do estúdio. Um estúdio de 35 metros pra ficar espetáculo, você vai gastar uns 350 mil, assim, brincando pra montar um de Harry Potter. Até mais, capaz. Senão fica tosco, né? Senão fica tosco. Aí parece... Tosco é tosco. É melhor não, é melhor fazer o normal. É. E aí eu comecei a estudar, falei, não, e se eu fizer algo relacionado a cinema? Fiz lá, coloquei um projetor 4K, coloquei uma tela de projetor que desce do teto automatizada, coloquei um soundbar para ter um áudio de cinema, fiz toda uma decoração de cinema, coloquei uma pipoqueira lá e coloquei pipoca grátis, porque quanto que é uma pipoca relacionada a um valor de estadia? Nada. E a pessoa fala, não, peraí. Tem pipoca grátis. São detalhes que às vezes você fala, não, isso não vai convencer o cliente. Convence. Nossa, que ideia espetacular. E aí eu claro, coloquei em página de influencer, né? Estamos colocando agora em página de influencer. Sabe aquele, você não acredita o que eu encontrei? Encontrou nada, encontrou porque eu paguei pra ele encontrar. Espero que ele não escute esse podcast. Coloquei em páginas de achados de Airbnb. Por quê? Porque você precisa agora fazer um marketing daquilo. E marketing como? Não como estadia, como experiência. Aí, claro, o cara que vem trabalhar em São Paulo, ele quer ficar lá, tem a mesa para ele trabalhar. Eu não vou tirar coisas básicas que vão depreciar o meu Airbnb. Mas eu vou vender para o casal de, sei lá, 17 anos, que mora com os pais e quer ter um final de semana romântico em São Paulo. Eles vão lá, alugam um Airbnb. Até mais velhos. Ou até mais velhos. O prédio tem piscina, é um prédio novíssimo, foi entregue em dezembro. Ele vai ter piscina, vai ter sauna, vai ter tudo que você puder imaginar, academia top. Então, assim, ele vai estar num hotel, numa região que é do lado do metrô República, ali do lado, e ele tem basicamente tudo ao redor dele e ainda tem uma experiência dentro do quarto A2. O que ele precisa mais? Então, assim... Na minha vida, eu acho que nas empresas, eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que tudo que eu entro para fazer, eu falo, como é que eu faço diferente do que todo mundo já está fazendo? Porque se todo mundo está indo para um lado, é porque aquele lado ali provavelmente já está esgotado. Agora você tem que achar o outro que a manada vai vir depois. Então, eu sempre entendo que qualquer coisa que você for fazer, seja empreender, seja criar um produto, um serviço, você tem que ter algo de diferente para você conseguir precificar melhor. E aí você, com menos, faz mais dinheiro, né? Tem gente que prefere fazer, enfim, pulverizar mais. Eu prefiro arrematar 10 apartamentos de 100 mil e vender a 150 e... não sou tão fã. E aí você vê o trabalho que dá, às vezes, você fala, putz, talvez não faz sentido, sabe? Faz sentido eu ter, sei lá, menos, mas estudar muito bem a região que eu vou arrematar, estudar muito bem o house flipping que eu vou fazer, e aí tudo bem, porque eu vou ter uma margem tão boa quanto, ou às vezes até melhor, com menos trabalho. Então, o fator tempo, de novo, entrando na conversa. Para mim, esse fator tempo ele ficou cada vez mais claro, porque é o que a gente tem mais de escasso no mundo, é o tempo. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, a gente não sabe se, de repente, eu fiz um planejamento de 10 anos e amanhã eu já não vou estar mais aqui porque aconteceu alguma coisa. Então, eu preciso aproveitar esse tempo para fazer o melhor que eu puder, entregar o melhor serviço, a melhor experiência para os meus clientes, para que eles me escolham. Eu gaste menos tempo prospectando novos clientes, porque eu vou ter uma carteira ali muito fiel a mim,
porque eles sabem que eu dou conta do recado e que eu ofereço mais do que a concorrência. E foi assim que chegamos ali eu e o meu sócio, que inclusive encontrei no Elite, o Tomás, que nós chegamos no modelo de negócio ideal que nós temos hoje da Flip e da Digimob. O que nós entendemos? Peraí, nós não somos advogados. Tem um ponto aí, não estou falando que quem não é advogado não pode dar assessoria, pelo amor de Deus, até porque nós fazemos assessoria. Mas tem um ponto ali que você já depende de um terceiro. Como é que eu faço para diferenciar o meu serviço? Porque eu sempre me coloco no lugar do cliente. Se eu fosse o cliente, eu ia querer contratar do Vitor, que é advogado, ou da Fernanda, que não é? Eu vou para o Vitor. O Vitor é advogado. Me passa muito mais autoridade. Uhum. Então, como é que eu faço para contratar da Fernanda? Se a Fernanda oferece algo que o Vitor não oferece. E aí que tá o ponto, né? Porque eu, como advogado, posso falar. Eu ofereci até entrega de chaves, mas no máximo. Até porque eu tenho uma linha de repertório arquitetônico muito baixa. Gente, você não tá entendendo. Com certeza é melhor do que o meu. É muito baixo. Então, o que eu podia entregar além daquilo? Nada, porque... Agora, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu sou advogado, mas eu nem sou advogado mais. Eu sou empreendedor. Eu tenho negócios. A advocacia ela só está ali como um instrumento para, eventualmente, se eu precisar de alguma coisa, eu peticiono, eu faço, eu despacho. Às vezes nem peticionar, eu contrato meus estagiários, eles peticionam, né? E eu só o protocolo, evidentemente. Mas eu não faço mais essa parte operacional. Eu uso como um instrumento para ganhar dinheiro. E aí, olhando do ponto de vista empreendedor da coisa... Eu não conseguiria me diferenciar. A época que eu fazia muitas assessorias, né? Hoje já não faço mais tantas, mas a época que eu fazia muitas assessorias, eu não tinha nenhum poder. A minha sorte é que a concorrência de assessoria era muito baixa. Era muito baixa. Então eu pegava um monte de cliente que não estava acostumado com um serviço ruim, né? Ruim. Hoje em dia a gente tem uma sofisticação no mercado, que é justamente a proposta que vocês estão trazendo. Não basta só arrematar, né? Tem o você depois. Você tem uma esteira inteira daqueles clientes para você monetizar ele mais de uma vez. Porque o que acontecia? Só para dar um contexto antes de você explicar o que a Fê está fazendo nas empresas dela. Nas empresas, tá entendendo? Nas empresas. Quando eu prestava assessoria, o que a gente fazia? Eu tinha uma equipe de 4 advogados dentro do escritório, 6 estagiários, a gente garimpava oportunidades, analisava edital, matrícula, processo, analisava o imóvel e fazia a arrematação para o cliente e entregava as chaves na mão, ponto. Tá? A reforma, a revenda, not my problem. Eu já ganhei o meu dinheiro. O problema é do cliente. Só que olha que estupidez, né? Porque se você for parar para pensar... Você como empreendedor, a pessoa chega para você com uma dor. Qual que era a dor do meu cliente? Ela queria multiplicar o dinheiro dela com leilão. Então, beleza, eu solucionava essa dor. A partir do momento que eu solucionava essa dor, vocês não entendem que eu crio uma nova dor? Que é, como é que eu reformo? Como é que eu vendo? E eu totalmente cego para isso. De um tempo para cá, abri os olhos. A Fê também, inclusive, tá muito focada nisso, né? Conta um pouquinho como funcionam as suas duas empresas e como é que é essa operação hoje. E explica para o pessoal também um pouquinho sobre LTV e toda essa roda que seu cliente vai e volta. É isso mesmo. Então, pegando o gancho ali de como me diferenciar em relação aos advogados que têm muito mais autoridade do que eu no quesito desembaraço de leilão, arrematação, falei, bom, preciso oferecer algo que esses advogados não estão oferecendo para trazer esse cliente. E o que eu entendi que era um ponto de dor assim quase que generalizado? Os investidores que investiam muitas vezes, diretores de empresa, executivos, né, aquelas pessoas que estão ali no CLT, ou empreendedores mesmo que não estão no CLT, mas que não têm tempo para respirar, o cara falava, olha, eu quero arrematar. O Vitor arrematava. Pegava, entregava as chaves para ele e falava, beleza, meu trabalho está feito. Esse cara não sabia reformar, ele não sabia como posicionar o imóvel dele para vender, e muitas vezes ele subutilizava esse imóvel. O que isso significa? O imóvel tinha um baita potencial para ele fazer uma reforma e deixar o imóvel assim maravilhoso. Eu vou contar um caso, por exemplo, de 2 clientes que nós pegamos após a arrematação, já havia sido arrematado, e os clientes estavam vendendo um apartamento a R$850 mil. Eles arremataram 500. Ou seja, já é um baita preço. Só que o imóvel tinha potencial de ser vendido por mais. E eles, mesmo assim, estavam colocando num preço mais acessível na lógica de, não, vou colocar menos, giro mais rápido. Eu nunca fui a favor certo. disso. Queimava um pouco ali o potencial da venda.
Ficou 1 ano à venda esse imóvel e não vendia. Até que ele começou a cotar com várias empresas de engenharia, arquitetura. Não, vamos fazer reforma porque vimos que não vai dar certo vender desse jeito. O que a empresa de engenharia e arquitetura vai fazer? Ela vai cotar como se você estivesse reformando a sua casa. Ela não vai estudar. Não, Vitor, não faz sentido botar essa pedra. Vamos colocar uma pedra mais em conta, que tem também um valor maravilhoso. Ela tem valor agregado, mas um custo mais baixo. Um custo muito mais baixo. Ela não vai fazer isso. Ela vai falar, Vitor, o que você quer colocar? E se o Vitor não souber, quem vai dar essa dica? Não vai ser a empresa. O que nós fizemos para esses clientes? Não, peraí. Primeiro, antes de eu te propor qualquer coisa, eu vou, obviamente, visitar o apartamento e eu vou estudar o público potencial de compra desse apartamento. Porque a reforma não está sendo feita nem para você nem para mim. Está sendo feita para o potencial comprador. Quem é esse potencial comprador? O apartamento é um apartamento de quase 150 metros quadrados com 4 dormitórios. Não vai ser um casal sem filhos, provavelmente vai comprar. Vai ser um casal com 2 filhos, 3. Quem que é esse potencial comprador? O que esse potencial comprador quer? Começamos a ligar nas imobiliárias da região e falar, olha, tem um apartamento aqui X e tal, estamos vendo de colocar mercado. Qual que é o público que geralmente busca esse tipo de apartamento? Ah, não, tem muita família que busca esse tipo de apartamento. Ah, geralmente eles querem algo mais integrado. Ah, geralmente eles querem isso. Aí eu começo a desenvolver. Não, é que eu tenho uma empresa de reforma e estou pensando em fazer uma reforma assim, assim, assado. Você acha que seus clientes gostariam disso? Nossa, ia ficar sensacional. Porque a maioria não quer passar por reforma. Pô, legal. E se eu colocar um porcelanato, recuperar o piso, você acha que dá certo? Não, dá super certo. Tem cliente aqui que está buscando exatamente isso. Validei meu público. Agora eu vou fazer um estudo mesmo para entender como é que eu atinjo esse potencial máximo desse apartamento, gastando o mínimo possível. E aí, de novo, não é colocar material porcaria, tá, gente? Não é fazer reforma porcaria. A gente trocou a elétrica inteira do apartamento. Ninguém tá maquiando reforma aqui. Que criou-se um movimento no mercado que reforma de investidor é reforma porcaria. Então, a gente está começando a fazer book de reforma agora. O que a gente está documentando cada passo da reforma, porque quando o cliente vai visitar, a gente fala, ó, tá aqui, ó. Isso aqui foi o que foi feito no apartamento. Tá tudo aqui. Ninguém maquiou. Fizemos o estudo, entendemos que fazia sentido a gente fazer uma reforma ali com 500, 600 reais o metro quadrado. Dava uns 88 mil reais. Uhum. Fizemos essa reforma. Posicionamos no mercado com a imobiliária, aí entra a Digimob. Então, veja, a Flip, ela faz todo esse estudo, faz a reforma, e aí a gente não entrega para o cliente e fala, se vira. A gente ainda aloca em outra empresa, que é a imobiliária. Não, agora nós vamos colocar esse imóvel no mercado da forma que ele tem que estar colocado, com marketing direcionado para esse público que eu já estudei lá atrás e com anúncios que vão atrair a atenção desse público. Tudo isso a gente faz também o estudo. Posicionamos esse imóvel no mercado. 2 meses e meio depois, apartamento vendido. A quanto? Lembra que estava 850 mil lá atrás e não vendia. 1.070.000. Com 88 mil de reforma. Com 88 mil de reforma. Ou seja, a cada R$1 colocado voltou 2,5. E mais do que isso, eu dei liquidez, que é mais importante. Mais importante do que tudo. Então, assim, vamos supor que eu tivesse colocado os 88 mil, não, o cliente tivesse colocado, e ele tivesse recuperado esses 88 mil. E não tivesse lucrado com a reforma, por assim dizer. Ele sacou ali todo o investimento que ele tinha imobilizado naquele imóvel. Então, olha o potencial de uma esteira de produtos que tem começo, meio e fim. E o melhor, esse cliente já falou, não, peraí, a gente vai arrematar de novo, a gente vai reformar de novo e a gente vai vender de novo. E quem que vai oferecer essa esteira de produtos para ele de novo? Você. É isso. Ele vai procurar outra empresa? Ele vai falar, não, peraí, a reforma, é engraçado que os clientes, eles brincaram, eles falaram, não, eu nunca imaginei quando vocês mandaram a proposta, vocês falaram que iam fazer um relatório semanal da obra. Isso não existe. Eu comprei a ideia, mas assim, já descrente que vocês iam fazer isso. Toda semana, sextas-feiras, a gente mandava um relatório com fotos e com a evolução da obra naquela semana e com os pontos que nós gostaríamos de evoluir, que estavam no cronograma para a semana seguinte. E a obra finalizou exatamente nos 2 meses que a gente havia previsto. Colocamos a mercado, 2 meses e meio depois vendeu. Então, assim, esse cara não vai largar a gente nunca mais. Por que ele não vai fazer isso? Porque ele entendeu que ele vai apertar um botão, que é colocar o dinheiro dele ali para rodar, e todo o resto ele vai estar amparado. Então, esse modelo de negócio foi um modelo de negócios que, entendendo o mercado e a concorrência, eu falei, tem pouquíssimas pessoas fazendo isso.
Pouquíssimas. Nem falei, acho que é quase ninguém. Quase né? ninguém, né? Hoje já tem algumas pessoas. Mas antigamente, assim, quando a gente começou lá olhando esse mercado de assessoria, não tinha. Não. Então, hoje nós temos as empresas justamente para mostrar para esse potencial investidor, né, que entra em contato conosco e falar, cara, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Você não precisa entender nada de imóvel. Você só bota o seu dinheiro e saca seu dinheiro. É isso. E aí você vai recebendo relatórios. Sabe quando você investe num fundo imobiliário? Que eu já fiz essa burrada. Não vou falar burrada, senão... Enfim. Olha os hate. Os hate. Eu preciso sacar o meu lá, que só tá dando prejuízo. Você recebe os relatórios, né, da administradora lá, falando, olha, aconteceu isso, tal, alugou X, tá, esse vai ser o rendimento do mês. É isso. A gente vai entregar para o cara o que um fundo imobiliário entregaria, só que sem a estrutura de um fundo, obviamente. O cara vai receber relatórios. E ele vai receber ali, o que está acontecendo com o dinheiro dele, como está sendo empregado e o embasamento do porquê está sendo empregado daquela forma. É tudo que ele quer. E aí, qual é o meu público, então? É um público que já é um público com mais grana, que é o executivo, é o empreendedor. O cara fala, eu não quero aprender sobre isso. Porque a galera que investe 100, 200 mil, às vezes ainda quer aprender. Não, é o dinheiro da vida dela. Eu iria até um pouco além, eu acho que 400, até, tipo, eu tenho muitos alunos que é 400, 500, 600 e ainda querem aprender, porque se você for parar pra pensar, às vezes o cara bota todo o dinheiro da vida dela num único imóvel. Então, quando a gente pensa num cliente um pouco mais high ticket, aquele não é todo o dinheiro da vida dele, é um pedaço do dinheiro dele, então pode começar nos 500, mas às vezes ele tem possibilidades de ir até bem mais longe do que isso, 1 milhão, 1 milhão, 100, 1 milhão e 200, assim pra... Exato. Então, assim, o cara olha e fala, não, peraí, eu vou colocar, sei lá, 5% do meu capital aqui, né, minha reserva, eu vou pagar para ver se vai multiplicar mesmo, e eu vou ter toda essa assessoria, e eu já tenho casos validados para apresentar para ele, o cara vai investir, entendeu? E aí, o que a gente entendeu aqui do nosso lado? Eu não quero pulverizar minha assessoria com muitos clientes. Eu quero ter poucos clientes, mas o LTV vai ser muito bom, né? Que é o Lifetime Value. Eu vou ter esse cliente girando na minha esteira de produtos várias vezes. Arremata, reforma, vende, arremata, reforma, vende e vai nesse ciclo. Para que eu vou precisar, né, ter um CAC, que é o custo de aquisição de cliente? Para que eu vou despejar dinheiro num CAC se eu já tenho o meu cliente aqui, eu tenho uma base sólida? Talvez o CAC, né, eu preciso despejar dinheiro no início para construir essa base de clientes, que é o que a gente está construindo hoje. Mas depois... Esse cara, a não ser que ele tenha algum problema pessoal e fale, Fernanda, tive que usar meu dinheiro para outra coisa, aconteceu, enfim, um problema pessoal. Mas a tendência é que ele mantenha um LTV muito alto. E né? Que ele traga até o irmão, o cunhado, poxa, tá dando certo, todo mundo quer saber, o que você tá fazendo aí? Ah, não, eu tenho aqui uma empresa que me assessora nisso. Poxa, passa o contato. E aí a gente começa a trabalhar muito mais em indicação do que... Hoje a gente não faz tráfego pago disso nas redes sociais, a gente faz tráfego pago da imobiliária. Por quê? Porque hoje na imobiliária, os imóveis que a gente tem à venda, que não são só da Flip, são imóveis também do mercado, que começou um a indicar o outro, são imóveis que a gente está vendendo numa média de 2 meses, 60 dias. Enquanto o mercado está com imóveis parados há 1, 2 anos. E vocês trabalham com imóveis em todas as regiões? São Paulo, capital, Santos, porque o Tomás é de lá, meu sócio, e Praia Grande. São essas regiões que a gente não pensam em expandir para o interior de São Paulo, para outras regiões, tipo a região metropolitana de São Paulo, não? A gente acabou de pegar uma casa de uns 2 milhões e 300 para vender em Santana de Parnaíba. Uhum. Então, a gente está avançando um pouquinho em regiões mais estratégicas ali para entender. Porque a gente também está pulverizando um pouco essa questão da imobiliária. Porque o que eu entendi aqui, Vitor? Acho que como empreendedor, você sabe que a palavra é escalabilidade sempre. Se você tem um negócio, eu falei isso na palestra da UAB, que eu dei esse ano. Formado em Relações Internacionais, dando palestra na UAB. Tá ouvindo? Estão prestando atenção? Estão anotando o que ela tá falando? Anotem. Fui lá falar um pouquinho sobre house flipping, e justamente porque os advogados eles têm muito essa ideia de que, não, eu preciso fazer aquilo que eu sou muito bom, que é analisar processo, é isso. Advogado, por natureza, ele é um bicho não empreendedor. A gente tem uma brincadeira nos Estados Unidos com o pessoal... Porque nos Estados Unidos você tem que fazer uma outra faculdade para depois você ser graduado em Direito, né? E tem uma brincadeira que o pessoal fala que os advogados, em sua maioria, são deal breakers. E a formação nos Estados Unidos é para a pessoa não ser deal breaker. O que é um deal breaker? É o cara que ele olha para um negócio e ele aponta mais problemas do que soluções. Esse é o advogado, especialmente no Brasil. Na verdade, eu diria até...
todo direito que não é direito consuetudinário, ou seja, que não é anglo-saxão, que não é americano ou que fica ali pro Reino Unido, etc e tal, todo o restante do direito, que é um direito mais romano, que é um direito muito pautado, não em jurisprudência, mas em sim em legislação, ele é um operador do direito que ele olha para um empreendimento, ele lista 100 problemas, mas nenhuma solução. Nenhuma solução. Então, o advogado, em natureza, ele é formado, especialmente no Brasil, para ele ser uma pessoa que aponta problemas. E é muito by the book, né? Aquele cara que ele coloca o manual debaixo do braço, ele quer seguir, e muitas vezes ele é extremamente bom, extremamente capacitado, como eu tenho certeza que você, quando fazia assessoria, era perfeito ali fazendo as análises. Mas fazia sentido o Vitor, com a capacidade empreendedor, né, que ele tem, ficar analisando o processo? Zero. E é isso que os advogados, muitas vezes, eles não têm essa consciência. Poxa, o cara é ótimo em vendas. Ele faz uma reunião, ele fecha. Já tem um sinal ali de alerta. Esse cara devia estar fazendo mais vendas do que analisando o processo. Porque o que faz a empresa, né, girar é venda. Então, assim, faz sentido ele terceirizar, às vezes, para um advogado parceiro, ou para um estagiário que, né, está ali sob o treinamento dele, para que ele possa, de fato, se concentrar nas alavancas que vão, de fato, colocar a empresa onde a empresa tem que estar. Então, esse é o ponto que eu mais olhava, escalabilidade. Por quê? Se a tua empresa depende 100% de você, tua empresa está fadada a falir. Amanhã, você vai ter uma dor de cabeça, uma dor de estômago, vai para o hospital, a empresa vai parar. É isso que você quer para a sua vida? Sair da CLT para ir para um lugar onde você vai estar amarrado da mesma forma e você não vai conseguir viajar, às vezes, sem ter o cliente gritando na tua orelha. É claro que no início é muito mais difícil, eu estou passando por isso agora. Não tem como eu chegar e falar assim, não, Vitor, eu vou viajar 30 dias e vai estar tudo bem, tudo rodando. Mas a tua visão é muito interessante a gente é muito próximo de idade, é 2 anos e meio, 3 no máximo de diferença. A maturidade com o tempo que você tem de empreendedorismo é muito alta. São 7 meses, você falou? 7 meses. Muito alta até essa visão, porque normalmente a gente está correndo atrás do próximo boleto no início do empreendedorismo. Mas isso, o que me trouxe? A própria CLT. Olhar o mundo, né, do corporativismo, entender ali... a última empresa que eu trabalhei foi uma empresa que ela tinha um porte um pouco menor, e eu via problemas que essa empresa passou e ainda passava... por depender muito, às vezes, de uma estrutura que não deveria ser daquela forma, que deveria ser muito mais automatizado, que deveria ser muito menos dependente de certas pessoas. Por quê? Não, eu sou muito bom vendendo, então eu vou vender e eu vou colocar mais uma pessoa para vender e é isso. Tá, mas e amanhã se você tiver uma dor de estômago? Quem que vai dar continuidade para essa estrutura que você criou, que está dentro da sua cabeça? Então, no próprio mundo da empresa ali, do corporativismo, eu já comecei a identificar problemas que eu falei, não, peraí, se eu tivesse uma empresa, eu faria diferente assim, eu faria diferente assado. Comecei a conversar com pessoas, esse é o modelo ideal. Então, hoje eu trago para as empresas tudo que eu encontrei de errado em outras, eu faço diferente, e tudo que eu vi de bom, obviamente, eu trago também. Então, eu acho que essa visão, Vitor, mais madura, não é por experiência, porque a experiência é pouquíssima, como eu acabei de falar. Mas é de anotar pontos, de ser, acho que, muito perceptiva para as coisas que eu entendo que dão certo e que não dão. Então, por que eu vou cometer os mesmos erros se eu já vi onde vai dar? Se eu já vi que eu crescer uma empresa toda, né, amparada em mim, não é o melhor caminho. Então, não que a empresa não possa ter a minha imagem, porque eu acho que a gente estava conversando sobre isso. É muito importante para as pessoas saberem com quem que elas estão negociando. Quem que está por trás da Flip Expert? Quem está por trás da Digimob Invest? Tudo bem, vai ter o meu rostinho lá. Mas não é a Fernanda que é responsável 100% pelo andamento da empresa. Você não carrega a empresa nas costas. É isso. É isso. Por quê? Porque eu tenho um time tão bem preparado quanto, porque se amanhã eu estiver no hospital, a empresa vai estar rodando, os imóveis vão estar sendo vendidos ou reformados, as arrematações vão estar acontecendo. Por quê? E aí hoje, qual que é o modelo, que eu não sei se é o correto, vou descobrir depois, que eu tenho apostado. Existe a lógica da startup. Qual que é a lógica da startup? Enche de dinheiro, pega 1 milhão de investidores anjos, o custo fixo vai lá em cima, porque eles já começam com um escritório maravilhoso, eles já começam com, enfim, uma estrutura maravilhosa. E dali 3, 4, 5 anos, ele vai começar a ter esse retorno desse dinheiro. E muitas vezes não tem, quebra antes.
A minha lógica é um pouco contrária a isso. Não, vamos começar com um custo fixo mais baixo e vamos avançando esse custo fixo conforme a gente vai faturando. Por quê? Todo dia eu fico analisando o que está tomando mais meu tempo, o que eu posso terceirizar. Mas eu posso terceirizar isso agora? Não, talvez não. Então eu preciso faturar X para conseguir terceirizar sem ficar com um boleto no meu pescoço e sabe aquela rotina que você não respira porque você tem que pagar a conta. Então, hoje eu tenho um time muito mais terceirizado na empresa do que contratado. Então, eu tenho a pessoa que faz os criativos para o tráfego pago da venda do imóvel. Eu tenho o corretor parceiro que vai visitar o imóvel para mim, que é treinado por nós. Eu não estou lá visitando o imóvel. Porque se a Fernanda for visitar todos os imóveis com o cliente da carteira da Digimob Invest, pronto, a Fernanda não vende mais. A Fernanda não fecha mais negócio. E qual que é o valor da minha hora? A minha hora tem que ser muito mais bem remunerada vendendo do que visitando o imóvel. Então, como que eu posso terceirizar sem perder a essência do negócio? Terceirizando para pessoas específicas, treinamentos para essas pessoas não fazerem aquilo que a gente não acredita. E a estratégia do negócio, ela nunca vai poder ser terceirizada. Então, eu sempre vou ter que estar ali no cerne das empresas. Mas hoje, essa foi a fórmula que a gente encontrou para não subir tanto o custo fixo. Porque muitos desses terceirizados a gente remunera com comissionamento. E eu só remunero se eu vendo. Então, eu tenho um custo fixo baixo e eu tenho uma possibilidade de remuneração para ele muito mais alta se o resultado vier e se concretizar. Então, eu acho que essa é a fórmula que a gente tem encontrado. É claro que a gente vai ter que contratar, vamos ter que fazer alguns investimentos, mas sempre com muita cautela para nem ir muito à frente, né? Colocar a carroça na frente dos bois e ter um custo fixo muito alto que depois não vai conseguir se sustentar, nem ficar, não, eu preciso fazer tudo porque eu não posso ter custo. Aí você vai ficar fadado a fazer 3 cases por ano, que não vão te dar nada de dinheiro, e que se você infartar amanhã, a empresa acabou. Então, como que eu faço para evoluir, escalar, sem aumentar meu custo fixo de forma... Você vai ter que dar uma aula lá dentro do Elite, tá? Já tá combinado aqui ao vivo, beleza? Uma aulinha lá dentro do Elite, você tem que contar que você tá fazendo pro pessoal. Certamente vai ajudar muita gente dentro do Master. Mas é porque é um caminho, Vitor, que é só na prática. É só na prática. Não, mas dá uma... Não, assim, sim. Eu falei na palestra, eu falo em aula, não sei o quê, mas é bom trazer alguém que está vivendo isso lá dentro também, para a pessoa... Trazer um pouco da minha prática para esse... Porque você tem ideias diferentes daquelas que eu tenho, embora o conceito que foi apresentado, por exemplo, dentro do Leilão Experience, dentro das aulas, dentro não sei o quê, seja muito similar a esse que você acabou fazendo, e eu nem estava sabendo o que você estava fazendo, tem algumas questões práticas que acho que fazem muito sentido você dividir lá dentro. Perfeito. Tá dividindo de graça aqui com o pessoal? Vai dividir também lá pro Master, pô. Mas, brincadeiras à parte, essa estratégia que você tá falando é meio... Não sei se você já leu aquele livro Lean Startup. Não, nunca li. Muito bom. Startup enxuta, para quem tá... Enfim, aqui em português, Startup enxuta. Leia. Vai gostar demais. Só tem um problema. Daqui a um tempo, você vai ver que essa remuneração por comissionamento não é interessante. Vai ficar pesada, né? Vai. Porque com maior vai ficando a tua empresa, maior resultado você vai tendo, os comissionados vão ter um resultado muito alto, mesmo que você deixe pequenininho, mas você vai ver que tem um resultado muito alto e fala assim, cara, eu posso internalizar essa pessoa, pagar um fixo, mais depois um PPL no final, a participação nos lucros no final do ano, ou um plano de stock options no futuro, mas que, por enquanto, ele recebe um valor que é acima do que no mercado ele receberia, mas não é tão grande quanto só comissionar, porque no momento que você engatar muito faturamento, você vai falar, opa, peraí, deixa eu fazer a conta aqui, não tá valendo a pena. Não tá fechando, né? Não tá fechando. E isso é uma discussão que a gente tem, é muito bom esse ponto que você colocou, porque é uma discussão que eu tenho quase todos os dias com o meu sócio. E a gente fala, talvez nesse momento não faça sentido, porque a gente ainda não tem um caixa gordo a ponto de falar, não, eu vou contratar X pessoas e eu vou dormir tranquila. Mas com certeza essa curva é sempre, acho que a dinâmica é sempre essa, o que vale a pena internalizar, o que vale a pena soltar e terceirizar. E o que vale a pena eu colocar in-house e o que vale a pena não estar aqui porque não é o nosso foco ou a gente não tem que estar tomando tempo com isso. Eu acho que esses passos eles ainda não chegaram, mas é muito bom o teu ponto, porque é algo que a gente sempre coloca ali como uma discussão que vai vir em algum momento.
Nesse momento, a gente ainda entende que esse modelo de negócio funciona, porque ainda, né, estamos achando nichos de mercado, se assentando. A gente está agora remodelando a marca para conseguir... Eu acho que vocês fazem muito bem nesse começo, tá? Assim. De fazer assim. Né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque todos os meus outros negócios que eu criei depois lá de ter virado sócio no escritório foram assim. Pautados nessa... Só que a transição, por isso que eu tô te falando, a transição desse modelo pro outro é uma transição difícil. Entendi. Porque a maioria das pessoas não vai querer continuar com você e você vai ter que retreinar todo mundo. Então você vai ter que voltar a estaca zero, vai voltar a estaca assim. zero a nível de equipe, porque a maioria não vai querer ficar com você. Porque ele vai falar assim, mas eu ganhava mais antes, por que agora eu vou ter que aceitar ganhar menos? Você vai ter que ir a mercado, achar gente. Você vai ter que ir a mercado achar gente de novo. É uma transição que vai acontecer. Mas, pô, é uma transição boa pra caramba, porque você problema bom, né? Você passou... Breakivado vocês estão, mas assim, vocês já estão num outro nível... Vocês estarão num outro nível de maturidade que vai falar assim, cara... Aqui eu continuo internalizando, aqui eu continuo terceirizando, mudo o sistema de remuneração aqui e ali. Pô, muito interessante, muito interessante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então você está com a assessoria. Então, chega um cliente para você interessado em arrematar, você assessora, faz toda a análise. Não você e a sua equipe. Porque a Fernanda é a mais inteligente de todos que vieram aqui até agora. Está delegando para a equipe, tá entendendo? Ó, ela já está comprando briga com todos os outros que vieram no podcast antes. Meu Deus, gente, não me matem. Estão ouvindo, presta atenção. Todos os participantes aqui, ó, estão para trás. Pelo amor de Deus. Mas brincadeiras à parte, então você encontra um investidor, traz para dentro através da assessoria nos imóveis de leilão ou às vezes em outros ativos estressados. Ele vem, você oferece a reforma e a revenda desse imóvel pela imobiliária. Dá para plugar mais coisa aí, não dá? Não pensei. Dá uma ideia. Você já tem imobiliária? Quer dense a caixa? Ah, sim. Já pensamos em cadastrar lá na Coacaixa. Ainda não chegamos nessa etapa, mas que tem os, acho que 5%, né, de tem que ficar de olho, porque quando abrir o edital... É rapidíssimo, né? 2 segundos. Então, hoje, em relação à assessoria para arrematação, muitas vezes a gente até acopla com escritórios parceiros. Então, muitas vezes eu prefiro que venha já esse cliente que foi assessorado por um escritório parceiro e que precisa da outra etapa de reforma e venda. Hoje nós temos escritórios de vários parceiros que falam, Fernanda, Tomás, a gente está com um cliente aqui, acabamos de arrematar, a emissão na posse saiu agora, e o cara não faz a mínima ideia do que ele vai fazer com esse imóvel. Vocês conseguem ajudar? Opa, agora. A gente vai lá, faz reunião com o cliente, entende se o cliente tem aquela cabeça de... Porque não adianta eu pegar um cliente, o cara só quer passar uma tinta na parede. Eu vou agregar como para ele? Não, mas eu coloquei 5 mil reais de reforma, eu não posso passar disso. O que eu vou fazer? 5 mil reais não paga nem a reunião que a Fernanda tá indo fazer com ele, pô. É óbvio que eu não vou conseguir. Então, assim, eu já faço uma pré-filtragem, entendo. Esse cara tem o perfil de cliente que eu busco. Ah, não, esse cara tá com a cabeça um pouco mais fechada. Talvez eu até tente, né, convencê-lo de que existe um potencial ali a ser aproveitado. E muitas vezes eu faço o contrário. Cara, do estado do imóvel que tá, não faz sentido a gente mexer. Passa uma tinta na parede e vamos colocar mercado. Porque às vezes é uma região que não vai ter tanto potencial. Não tem valor agregado. É a mesma coisa que você pegar um imóvel de baixo padrão. Você pode colocar a melhor pedra, o melhor acabamento, a melhor louça. Ele tem um teto. Ele tem um teto, ele não vai... a pessoa eu acho que todos têm um teto num geral. Todos têm, exato. Mas assim... é muito mais limitado quando você pensa em baixo padrão. Tanto é que a gente tem aquela reforma estilo Paloma lá. Que exato, palomizado. Palomizado, que é um baixíssimo custo. Que é ótima. E aí eu acho que agrega valor ao baixo padrão. Mas fora isso, qualquer outra coisa... Porque dá um toque de detalhe, dá uma personalização, a pessoa sente que é algo que foi mexido, mas não é aquela coisa, nossa, vou trocar encanamento, vou trocar a parte elétrica. Não, até porque muitas vezes são MRVs que foram construídos há pouquíssimo tempo, então nem precisa fazer isso. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós temos hoje acoplamos esse serviço, entendemos que nós somos uma continuação do serviço de outras pessoas, às vezes. Uhum. E às vezes nem faz sentido eu querer fazer o processo como um todo, porque eu vou ter muito menos escala, eu vou ter muito mais problemas também, porque, né, a gente sabe que é assim. E às vezes eu estou desperdiçando o meu potencial, que é escalar muito mais onde eu sou muito boa, e deixar as pessoas que, né, os advogados que de fato fazem aquilo, já tem uma estrutura pronta para aquilo, fazerem aquilo que eles são muito bons. Então, por que cada um não faz a sua área e a gente junta e acopla? E como vocês fazem essa troca? É por referral fee?
Vocês Comissionamento por indicação. Da indicação. Hoje a gente comissiona a indicação. Então, o que eu falo? Até na imobiliária, muitas vezes. Tem escritório que faz para nós a indicação e ele já trata o cliente, digamos assim, já traz o lead quente. Porque quando eu faço um tráfego pago na internet, esse lead ele vem frio. Eu preciso ter toda uma jornada com ele. Isso custa o quê? Tempo. Às vezes não custa dinheiro indiretamente, porque o seu tempo é dinheiro. Então, quando esse lead ele já vem quente, porque, por exemplo, na imobiliária a gente só trabalha com exclusividade. Não faz sentido eu investir não sei quantos R$1.000 em tráfego pago, em fotos, em vídeos, se o cara pode vender com qualquer um na esquina e tá com 30 imobiliárias, cada uma com preço e um anúncio diferente. Não é assim que a gente trabalha. Então, a gente vai fazer um serviço muito bom, mas a gente precisa ter a exclusividade em troca ali para conseguir fazer esse trabalho bem feito e ter ali o controle em relação a quem visita esse imóvel. A gente faz relatório de visita, a gente faz relatório de desempenho. São coisas assim que o mercado não vê. Os nossos clientes, eles falam, cara, como assim isso existe? E eu falo, gente, é o básico bem feito. Só que o mercado imobiliário brasileiro, ele ainda é um bebê. Por quê? O mercado imobiliário americano, você vai lá comprar um imóvel nos Estados Unidos... Nossa, você não quer vender os meus imóveis, não? Aqui não tem nenhum na capital aqui para vender. Não, vamos conversar. Então, assim, o americano, ele vai vender o imóvel dele, ele põe com um broker, o cara conhece exatamente a região, ele conhece o imóvel dele, cada detalhe do imóvel ele conhece, ele faz um open house, ele trabalha aquele imóvel, ele sabe. E aí, o que acontece nos Estados Unidos? O imóvel é anunciado a $400 mil, começa a vir oferta de 410, 415. Por quê? Porque aquele valor ali já foi feito um estudo mercadológico, vale aquilo mesmo, e quem quer comprar começa uma disputa, quase um leilão. Aqui no Brasil, o leilão é inverso. É para quem paga menos. Quem paga menos. Então, assim, as pessoas... Por que isso acontece? Porque chega um corretor, você está vendendo um imóvel. Ah, eu estou vendendo um imóvel a 1 milhão. Seu imóvel vale, sei lá, 500 mil. Você vai lá e fala que quer 1 milhão. Ah, porque eu achei bonito, eu gosto, o meu imóvel às vezes tem um envolvimento sentimental com o imóvel, muitas vezes isso acontece. O pessoal é meu, vale mais. O meu vale mais, porque meu filho cresceu aqui. Cara, show de bola. Entendo tudo. Seu filho. Mas assim, não vale. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa mercadológica, a mesma que a gente faz para o leilão. Puxa TBI, enfim, puxa tudo aquilo que a gente sabe que dá para puxar. Só que o corretor mequetrefe, usando a sua palavra... Gente, eu não quero comprar briga com o corretor, pelo amor de Deus, não quero tomar hate. Tem muito corretor bom no mercado, mas tem muito corretor ruim também. Ah, não, então peraí, que agora, vindo de mim, tudo bem, dá um hate. Gente, eu fiquei 3 semanas tentando procurar uma sala comercial para alugar com o Carlos. O Carlos falou. 3 semanas. Sabe o que a gente fez? A gente saiu por aí, na zona sul de São Paulo, de carro. Eu e o Carlos... Não, passando na frente dos prédios, tirando foto das placas. Pra ligar, porque aí você liga direto pro prédio. Pro proprietário, às vezes, o cara vai te dar muito mais atenção. Porque, cara, ó, pra não mentir, teve um rapaz no meu Instagram, quando eu postei, que ele me chamou, inclusive eu tô devendo resposta pra ele. Agora eu que tô deixando, mas é que eu tô corrido, que vou viajar, então eu tô gravando um monte de podcast. Mas porque eu tenho um Instagram de 300 mil pessoas. Uma pessoa se dispôs a falar comigo, de tantas que eu liguei, de tantas que a gente mandou mensagem. Porque o corretor, em sua maioria, evidente, tem excelentes profissionais, mas a maioria dos corretores, gente, eles não sabem o que é um CRM, eles não sabem o que é um follow-up, eles não sabem o que é um CAC, eles não sabem o que é um lead. Como é que você cuida de venda se você não sabe nada disso? Se você não tem um... Acho que é o pior ponto de todos esses, você não precisa saber o que é um CAC, o que é um LTV. Tenha um CRM, pelo amor de Deus, não guarda as conversas no WhatsApp. E faça o básico, faça uma avaliação mercadológica do imóvel que você está vendendo. Vamos fazer uma conta básica aqui, Vitor. Você chega para mim e fala, Fernanda, eu quero vender um imóvel maravilhoso, 1 milhão. Aí eu faço uma análise mercadológica e vejo que lá no ITBI só tem gente vendendo a 500 mil. Eu já tenho uma notícia ruim para te dar. Mas se eu não te dou essa notícia ruim, o que vai acontecer? A gente vai anunciar esse imóvel, eu vou despejar rios de dinheiro em tráfego pago, não vai ter retorno, eu vou perder dinheiro, eu vou perder tempo. E você? Você vai criar uma expectativa, eu vou frustrar a tua expectativa, você vai ficar 1 ano com esse imóvel parado, às vezes você precisava vender aquele imóvel para fazer um investimento importante, para investir na tua empresa, sei lá, para fazer o quê. E você vai me culpar. Fernanda, poxa, você me vendeu uma maravilha e no final você não entregou nada. E eu vou me culpar também, porque eu vou falar, puxa, fui burra. Investi dinheiro numa coisa que eu sabia que não ia dar retorno. Por quê? Porque eu tive medo de dizer para ele a realidade. Então, o que a gente faz hoje? O que os corretores não fazem, muitos, né? Alguns fazem, gente. Estou fazendo as ressalvas aqui para ninguém me dar hate. Pelo amor de Deus, tem muito corretor bom.
O que a gente faz? A gente faz o básico, que é chegar pro Vitor e falar, Vitor, cara, eu entendo que esse imóvel é maravilhoso, mas deixa eu te apresentar o porquê que ele vale X e não Y. E aí eu te dou embasamento. Por que as pessoas acham que falar pro Vitor que o imóvel dele não vale, o Vitor vai pegar e vai falar, não, sai daqui, não quero vender mais com você? Porque as pessoas não dão embasamento. Se você dá argumentos... Se você levar 5 corretores para fazer uma avaliação, cada um vai dar um preço de 700 a 900 da cabeça deles. Então é óbvio que você vai falar, por que eu tenho que acreditar em você, Fernanda? Por que você está depreciando o meu patrimônio? Toma aqui, ó. Vou falar aqui, não sou eu dizendo. É o ITBI, é a análise mercadológica, é as amostras do mercado da mesma região que você, que às vezes estão até melhores do que a sua, mais reformadas e estão vendendo a menos. Se você fosse o cliente comprador, você não ia bater primeiro na porta desses imóveis antes de bater no teu? Ia. E por que o teu imóvel vale mais? E aí eu deixo o cliente super à vontade. Cara, você quer vender 1 milhão? Tenta lá, tranquilo, é o teu patrimônio. Já tive várias conversas difíceis dessas com os clientes. Só que não vai ser comigo que você vai vender. Daqui 6 meses você me liga se você não tiver vendido. E aí a gente conversa de novo. Combinado. Batata! Ó, tem uma casa pra você vender, você já vai explorar uma cidade nova, a gente Perfeito, conversa daqui a vamos lá. pouco. Que essa aí tá me dando trabalho, que é patrimônio familiar, e aí é complicado. Se fosse meu, já tinha jogado o preço lá embaixo e vendido. Mas, enfim, essa aí não, a gente vai trocar uma ideia. Você vai explorar uma nova região. Eu vou falar a realidade, você sabe, você já viu pra aqui. Pra mim não tem problema, por mim eu vendia muito mais abaixo. Isso aqui não é meu, é familiar, entendeu? Então entendi. Complica. Mas com, né, evidentemente, com embasamento. Porque, é assim, santo de casa não faz milagre. Vocês têm que entender uma coisa, tá? Às vezes um terceiro falando a mesma coisa. A mesma coisa. Santo de casa não faz milagre. Eu posso ter todo o conhecimento de mercado imobiliário que eu puder, que eu quiser, só que minha família sempre vai olhar pra minha cara e vai falar assim. Você tá falando isso porque você quer o dinheiro logo no bolso? Não, porque vale X. Não vale. Quer torrar o patrimônio da família? Imagina, eu não quero nem saber do dinheiro. Tanto faz, mas é que... Gente, vocês querem vender, deixa eu ajudar. Mas não adianta. Santo de casa não faz milagre. Aí você traz terceiros para resolver o problema. É como assim... Nunca preste um serviço para um familiar. Nossa, indique alguém, mas não lenda... presta o serviço para ele. Então é a mesma coisa, entendeu? Ao invés de eu ficar falando aqui, ó, tá caro, por isso que não vende, eu vou falar, Fê, vem cá pegar uma nova área. Tá caro. Fazer uma reunião aí aqui. Ela combina, falou que tá caro, por isso que não vende, vai abaixar o preço, ela vai vender e eu vou ficar feliz porque eu não tenho mais esse problema. É isso. Então, assim, a nossa lógica, tanto na reforma quanto na venda, é essa. Eu preciso ser honesta com o cliente. Por quê? Eu tenho uma responsabilidade com esse cara. Se eu chego para ele e falo, ó, investe 100 mil na reforma que você vai tirar 300 e não tira, eu tenho uma responsabilidade. O LTV não vai se concretizar. O cara não vai voltar a investir comigo. Ele vai falar, não, a Fernanda cria sonhos e ela entrega nada. Então, a gente tem muita responsabilidade hoje na empresa para entregar aquilo, porque venda não é só venda, é o pós também, né? Então, assim, não adianta eu ser a melhor vendedora possível. Eu te convenci agora, o Vitor já quer vender a casa dele e da família dele comigo. Mas aí eu chego lá e apresento uma porcaria de trabalho, o Vitor vai falar, putz, não era nada disso. Fernanda é só uma falastrona. No final, ela não entrega. Então, a gente tem muito essa característica porque a gente entendeu que, fazendo um bom trabalho, esse cara, ele vai ficar nesse círculo, sabe aquela rodinha dos ratos que ele fica lá, fica lá, fica lá? Porque é bom para ele, é bom para nós, é bom para todo mundo. E o melhor, ele vai indicar. Então, meu custo de aquisição de cliente vai só cair. E vai chegar uma hora que eu vou falar. A própria imobiliária, a gente está assim, nós temos uma limitação na imobiliária de quantos imóveis a gente trabalha por vez. Por quê? Porque eu não quero fazer o que as imobiliárias fazem, colocar 1 milhão de imóveis para dentro, nem conheço a casa do Vitor, nem sei como que é, liga algum cliente, vamos lá visitar, é a primeira vez que eu estou visitando junto com o cliente. Perdidaça. Cara, como assim? O tanto de corretor que você chega no imóvel... Não tenho a menor ideia. E você pergunta assim, quantos anos tem esse prédio? Não sei. É gás encanado? Não sei. Caramba, cara, o que você sabe? O endereço? Pô, o endereço eu também sabia. Male, eu jogo né? no Google e eu sei. Male. Às vezes. Então, assim... Quantas vezes não para na porta e fica meio assim, olhando? Será que é aqui mesmo ou não? Então, você precisa conhecer o imóvel que você está trabalhando. Você precisa conhecer o produto que você está oferecendo, o serviço que você está oferecendo. É o básico. Você está vendo que eu estou falando só coisa básica aqui? Eu não estou inventando a roda. A gente não está apresentando uma ideia revolucionária. São coisas básicas que o mercado brasileiro, infelizmente, carece de profissionais assim. O nosso mercado imobiliário, e aí falando leilão, qualquer tipo, mercado imobiliário como gênero, né? Ele é um mercado extremamente ineficiente, na minha visão. Porque eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, porque quando a gente olha para, por exemplo, o mercado financeiro é um bebê aqui no Brasil. Perfeito. Mas
Eles têm dados. Você tem métricas. Todo mundo fala, é muito fácil falar na internet, não, porque o Bitcoin vale tanto. Não, porque o ouro vale tanto. Não, porque a Vale vale tanto. Tá, quanto vale o mercado imobiliário? Alguém tem essa métrica? Alguém já parou para pensar na rua que você tá agora, às vezes dirigindo, ouvindo esses podcasts? Olha ao teu arredor. Quanto vale todos os imóveis que você consegue ver às suas vistas? Assim, tô olhando ao redor da janela do carro. Olho nu. Quanto vale? Vocês não conseguem enxergar. Porque o nosso mercado, ele é ineficiente. No mercado dos Estados Unidos, a gente tem uma eficiência maior ainda, muito embora não tenha essa métrica que eu falei, que você consegue quantificar por rua qual é o valor de mercado. Mas é muito mais robusto, né? Mas é muito mais robusto. Então, a gente aqui, a gente está tratando de um mercado que é um neném. Só que é um neném que existe desde que a humanidade existe, só que a gente não trabalha esses dados com eficiência nem com metodologia. Eu acho que é o futuro do mercado imobiliário no Brasil, as empresas como a sua, Fê, trabalharem o mercado imobiliário com inteligência. Porque tecnologia, isso, muito mais dados, assertividade. E é isso. O que eu falo muito para os clientes? Às vezes o cliente está com o imóvel à venda 1 ano, um imóvel assim, maravilhoso. Por que não vendeu? O preço está certo. Só tem 2 coisas que fazem o imóvel não ser vendido. Preço e divulgação. Né? Até aprendi com o meu mentor de imobiliária, que ele também me ajuda nisso. Então, assim, poxa, se você está com o preço certo, mas você não está com a divulgação correta, está esquecido no site de uma imobiliária, não vai vender. O que as imobiliárias fazem hoje? Elas pegam um imóvel, colocam no site delas que ninguém nunca nem viu, nem acessou, põe na 10ª página do Zap e elas cruzam os braços e ficam tomando café esperando o cliente vir atrás. É assim que se vende produto? Você vê alguma varejista vendendo produto assim? Você não vê hoje, na Black Friday, agora em Imagina, novembro, rios de dinheiro. Quantas mensagens eu não recebi da Magazine Luiza? Meu Deus do céu. Você esqueceu o seu carrinho. Olha, você não vai comprar? Você tem certeza? Poxa, tá faltando. Follow-up. Follow-up. Tecnologia. Você acha que é um chinesinho lá que tá te mandando mensagem? Não. É a tecnologia, é um bot, não sei, é alguma coisa automatizada que tá mandando mensagem. Então, por que o mercado imobiliário não faz o mesmo? Por quê? Porque as imobiliárias ainda estão trabalhando da forma que 40, 30, 50 anos atrás. Você falou uma coisa genial. Como é que você entra num site de imobiliária, por exemplo, que clica no botão tem interesse e você não tem um abandono de carrinho, né? Porque isso que você falou é o abandono de carrinho. É o abandono de carrinho. Você acrescentou uma coisa no carrinho, não comprou, aí acabou. A Amazon e a Magalu vai ficar atrás de você pelo resto da tua vida. Até você comprar. Porque eles fazem um bom processo de abandono de carrinho, que é tentar recuperar a venda desses leads que tinham potencial de compra. Como é que nenhuma imobiliária, no momento que coloca tenho interesse, automaticamente, quando você faz o cadastro, a pessoa já não recebe um onboarding no WhatsApp e nessa sequência já cai num CRM e aí depois disso você não fica fazendo um follow-up. Não é difícil. É o limite, assim. Eu sou advogado e já sei o que eu tô falando. Eu só, assim, 5 minutos eu implemento isso dentro de uma imobiliária. E olha que eu não sou um cara de tecnologia, tá? Não, mas você lembra na sua turma quando eu sofri pra gravar com tablet? Gente, mas é 5 minutos e você se destaca muito da concorrência. Por quê? Porque as pessoas elas ainda estão trabalhando da forma arcaica. E aí é óbvio que o mercado vai ficar travado. É óbvio que você vai ter um monte de problemas que você tinha anos atrás. A única diferença que eu falo hoje do mercado imobiliário de antes para agora é o advento da internet. Que antes você ia na imobiliária de rua, né, ver. Hoje em dia você vê pela internet. Mas você tem os mesmos problemas muitas vezes. Você tem 1 milhão de imóveis lá. Às vezes o cliente ele precisa receber até menos opções. Porque quanto mais opções, mais o cara se complica para escolher. Efeito Netflix. É exato. Você fica só... Você come e você fala, não, vou escolher alguma coisa para eu comer. Acabou de comer e você não escolheu ainda porque tem 1 milhão de catálogos. Então, assim... Por que você não faz um atendimento muito direcionado? Faz algo que faz muito sentido tecnologicamente, que você consegue uma escalabilidade muito boa, porque tecnologia é escalabilidade. Algumas coisas você não vai conseguir escalar, outras sim. E você vai na contramão do mercado. Eu brinco que na empresa a gente sempre está indo na contramão do mercado. E eu entendo que essa é sempre a fórmula para você se diferenciar. Por que as pessoas me indicam? Porque... as empresas da Fernanda fazem coisas que as outras empresas não fazem. Às vezes pode até ter 1 ou 2 que fazem, mas enfim, pouquíssimas estão nesse nicho fazendo dessa forma, com essa metodologia. E tem que ter um discurso de vendas muito sedutor, né? Então você vê, eu estou te falando aqui as coisas, o Vitor, não, faz sentido. Por quê? Porque você tem que... Junta todas as dores que você, como cliente, já passou. E eu falo isso porque quando eu arrematei os meus imóveis, eu tive muita dificuldade para vender. Aquele apartamento vendeu, inclusive? Vendeu. Quase 50% de lucro. Senhor. Vendeu como? Com tráfego pago através da nossa imobiliária. Por quê? Eu coloquei... Esse apartamento, foi um apartamento que eu arrematei
na Zona Leste de São Paulo, fiz uma reforma, maravilhoso, house flipping, vamos vender agora. Coloquei em 30 imobiliárias. Eu fiz de propósito. Eu falei, deixa eu colocar em 30, porque tem a galera que fala, não, você tem que... Exclusividade o cacete. Você tem que colocar em um monte de imobiliária. Quanto mais gente trabalhando, melhor. Sabe qual é a realidade do mercado? Ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Por quê? Porque elas vão falar assim, não, tem mais 29 imobiliárias trabalhando, por que eu vou dispor o meu dinheiro em tráfego pago, em divulgação, se qualquer um pode vender? Eu não. E aí tem 30 imobiliárias, as 30 ninguém conhece teu imóvel direito, ninguém nunca foi visitar o teu imóvel. Das 30, Vitor, acho que uma imobiliária, um corretor falou, eu posso visitar o teu imóvel antes? Eu falei, pode. O resto era, me manda as fotos que você mesma tirou. Oi? Você não vai nem lá tirar foto? Não. Aí eu mandava, eles colocavam aquele logo do imobiliário horrível no meio, que você não consegue ver nada da foto do imóvel. Aquela marca d'água horrorosa, horrorosa. Né? Aí eles esticam a foto assim, parece que o apartamento, sei lá, tem obesidade mórbida. E aí você fala, meu, o que aconteceu com esse anúncio? O que aconteceu com o meu apartamento? Tá horrível. E aí, cheio de anúncio na página do Zap. E um põe um pouco a mais, outro põe um pouco a menos, o valor. Uma loucura. Falei, vou tirar tudo e vou colocar na imobiliária. Coloquei na imobiliária. 2 meses, vendido. No preço que eu queria. Por quê? Porque a gente começou a trazer cliente, visita. Só vende com visita, gente. Se não está tendo visitas, a probabilidade de você vender é nula. Visita, empacou. Emplacou. Um casal, 2 clientes. Eles falaram, cara, esse apartamento é perfeito para mim. Ainda bem que eu vi o anúncio na internet. Vou comprar. Já estávamos vendo apartamento há, sei lá, 2, 3 meses, achamos o certo, vamos comprar. Pronto, fizemos todo o procedimento, vendi. Então, assim, aquilo para mim foi acho que elucidou muito para mim que não adianta essa falsa percepção de que, não, eu vou colocar em 1 milhão de imobiliárias porque todo mundo vai vender o meu imóvel. Ninguém vai dar atenção pro seu imóvel. Ponha em uma imobiliária, não precisa ser a minha, pode ser qualquer uma que trabalhe dessa forma, e você vai ver como essa imobiliária vai dar atenção para você. Claro, se ela tiver processo, se ela tiver divulgação, se ela tiver pesquisa mercadológica. Não adianta pegar a imobiliária de bairro lá que não faz nada disso e dar exclusividade para ela. Você vai se frustrar. A imobiliária não vai fazer nada, você vai ficar 6 meses parado com essa imobiliária e travado. Espero que esse podcast vaze em grupos de WhatsApp de corretores pra ele dar uma bombada. Tipo, pelo amor de Deus. Bater uns 50, 60, 70 mil views, assim, vai ser excelente. E digo isso positivamente. Pra educar a galera. Não tô falando de hate, não. Porque nossa, eu mal comecei e já vou ter 5 mil haters. pra bombar mesmo tem que dar hate. Então, dá hate aí, galera. Ele quer polêmica. Mas é isso, assim, nada contra o corretor. Pelo contrário, eu acho que tem muito corretor bom. Enquanto fazia pesquisas mercadológicas, muitas vezes, para arrematação, antes da imobiliária, entrei em contato com corretores maravilhosos. Hoje, no próprio House Flipping, eu tenho uma rede de corretores sensacionais que dão oportunidades, que me mandam oportunidades do mercado, que nem chegaram ainda no Zap, no Viva Real. E, inclusive, eu recomendo que façam isso se quiserem trabalhar com House Flipping. Mas a maioria dos corretores, a experiência vai ser ruim. Por quê? É culpa dos corretores? Muitas vezes sim, mas muitas vezes é culpa da imobiliária, que não tem um processo. Vitor, você tem, sei lá, 18 anos, você fala, eu quero trabalhar, vou ser corretor. Você entra numa imobiliária. Você vai saber tudo que eu estou falando? Imagina. Não. Se não tiver uma imobiliária com processo e falar assim, Vitor, vem aqui, vou te treinar. Você vai descobrir isso quando? Depois de 5 anos que você está no mercado, que você não vendeu nada, que você ficou correndo atrás do rabo, você falou, não, peraí, esse modelo não funciona. E aí você vai ou criar a sua imobiliária do jeito que você acredita, ou você vai para uma imobiliária que já está criada, no modelo que você se identifica. O problema é que a maioria dos corretores, infelizmente, é uma questão da profissão, a maioria dos que começam no mercado é bico. Não encara aquilo como um trabalho, como empreendedorismo, né? Essa é uma infelicidade que o mercado tem. E as pessoas falam, vender imóvel é fácil. Gente, não é. Você está lidando com pessoas... É o sonho delas, muitas vezes. E às vezes é o maior investimento que elas vão fazer na vida delas, né? Cara, eu falo... Você tem que entender até o time de compra do cliente. Às vezes o cara adorou o imóvel, mas é o primeiro imóvel que ele viu. Tem que dar o tempo dele, porque não é comprar um sapato. Eu não estou comprando um vestido. Eu gostei. Vou lá, pago R$500 no vestido, tá bom, tudo bem. A cauda longa do investimento é muito maior. Né? É isso. Então, assim, você precisa entender... Tem uma questão humana, né? Então, tecnologia, a gente falou muito, essencial. Para quê? Para escalar atividades mecânicas, atividades muito operacionais. Aquele, olá, tudo bem? Segue a foto do imóvel. Isso você pode escalar. Agora, chegou na hora de negociar, de visitar,
de falar com esse cara, é humano, não tem jeito. E precisa ser um humano que sabe do imóvel, que conhece e conhece as dores desse cliente também para unir uma coisa com a outra. Tem cliente nosso que visita o imóvel e fala, não gostei. Eu vou ficar que nem a Amazon. Tem certeza que você não quer? Tem certeza que você... Não vou. Eu vou chegar pro cara e falar, cara, que pena que não te atendeu. Se eu tiver aqui um outro imóvel, eu vou te passar, senão, boa sorte na sua jornada de compra. Por quê? Eu não vou colocar pro cara uma coisa... Porque não tem nada a ver, não tem fit. Goela abaixo do cara. Ele não tá comprando um sapato que amanhã depois ele fala, não gostei, vou deixar no armário e compro outro. Imóvel não é brincadeira. O cara vai comprar imóvel pra vida dele, muitas vezes, pra morar com a família. Você acha que ele vai querer tomar decisão errada? Não vai. Então, eu preciso ter essa percepção também. Acho que é o bom senso, né? O famoso bom senso. E aí vai um insight valioso para você que está aqui nos ouvindo. Você que está querendo investir no mercado dos imóveis de leilão, você que está querendo empreender no mercado dos imóveis de leilão, entenda. Perceberam isso que ela falou? Que não é uma decisão simples, às vezes tem uma cauda longa para tomada de decisão. Entenda que muitas vezes passar por um house flip em um imóvel que você arrematou é imprescindível, porque isso agrega valor, agrega liquidez e faz com que a tomada de decisão do teu cliente seja muito mais fácil. Porque se você colocar para ele um empecilho, você tem que entender como é que funciona um processo de vendas. O processo de vendas, ele naturalmente tem um gatilho. Se eu chegar aqui para a Fernanda e falar assim, ó, Fernanda, vou te vender esse relógio. A primeira coisa que você vai falar para mim é, não, mas ele é um relógio masculino. Eu falar, não, veja bem, Fê. Esse relógio é um relógio, aí eu tenho que quebrar a objeção dela. Naturalmente, virar uma outra objeção. Eu tenho que falar, não gosto de azul. Não, então azul é porque transmite tal. Você tem que ter um processo de convencimento que não necessariamente é uma enrolação, não é papo de vendedor. Você tem que entender que, por exemplo, você apresenta um produto imobiliário para aquela pessoa, ela olha para o imóvel, ela vê, eu tenho que reformar? Como é que você vence essa objeção? É uma objeção invencível. E o melhor, Vitor, às vezes, quantas vezes apartamentos da imobiliária que não necessariamente a gente reformou, nós entramos no imóvel, mega apartamento, 170 metros quadrados, varanda gourmet, maravilhoso. Tem um detalhe no forro para fazer, a pintura tá por fazer, coisas pequenas que assim, com 20 mil reais, e muito ainda, você faz. Entra o cliente lá dentro, ele fala o quê? Não. Tem que reformar. E eu vou gastar uns 100, 200. Não tem noção de quanto. Ele não tem noção. Às vezes ele tem, mas ele é esperto. Ou às vezes ele não tem noção. No final você tá... Ao invés de você tirar essa objeção de forma muito simples, muito rápida e evitar que teu imóvel seja depreciado, você fala, não, deixa esse problema para a próxima pessoa. Tudo bem, só que esse problema vai respingar em você. Porque você vai perder 100, 200 pau no teu patrimônio se você não souber convencer esse cliente. E às vezes mesmo convencendo, o cara fala, não quero passar por reforma. Tive problema, a maioria das pessoas tem problema com reforma, porque já passaram. Até quem vive de reforma tem problema com reforma. Tem problema com reforma. O cara fala, não, muito ou pouco eu não quero. Quero algo pronto. Você perdeu uma venda por uma coisa simples, que um pedreiro em uma semana faria. Então, assim, são pontos de objeção, né, que a gente... Às vezes o cliente acha que ele tem uma objeção e ele não tem. É engraçado que nesse imóvel que a gente vendeu, que fizemos a reforma, em 2 meses e meio a gente vendeu, o que nós fizemos com a imobiliária? Vamos criar uma estratégia de ancoragem na venda. Eu vou nesse prédio, eu entendo quais outros apartamentos estão à venda. Pegamos um apartamento à venda no 2º andar, que estava 0 reforma. Estava bem conservado, mas assim, apartamento de 1980, vai. Super atrasado. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer o cliente para visitar o apartamento reformado e o apartamento não reformado. E a gente vai mostrar para ele o valor que o apartamento reformado tem em detrimento daquele que não tem. E o melhor, eu ainda vou dar mais uma amostra para ele tomar essa decisão. Porque o que as pessoas elas querem? No final do dia, elas querem sentir que elas tomaram uma boa decisão. Elas querem sentir que elas analisaram todas as possibilidades e que, dentre todas as possibilidades, elas escolheram a correta. Então, eu vou mostrar um imóvel para o cara e ele vai gostar, e eu vou mostrar outro imóvel que, provavelmente, se ele estiver buscando algo reformado, ele não vai gostar. Isso vai, além de trazer uma ancoragem para ele, vai trazer mais uma amostra para reforçar a decisão que ele já queria no íntimo dele tomar. Técnica de venda. Técnica de venda. Batata. O casal que comprou... Visitei primeiro o 8º andar, que é esse que eles compraram, que a gente reformou. Nossa, maravilhoso. Estava com os filhinhos, 2 filhinhos, pequenininhos. A gente adorou e você já escolheu o seu quarto? Vai lá escolher seu quarto. Legal, tal. Falei, agora vamos visitar o outro. Entramos no apartamento, eles já olharam assim. Nossa, que diferença. Olha o impacto. Eu vim de uma coisa maravilhosa para algo que tinha 1 milhão de objeções para esse casal que queria algo reformado. Eles nem finalizaram a visita.
Fernanda, tá decidido. É o 8º andar. Eu já vi muito do contrário, sabia? Levar para opções que ele sabe que você não vai gostar. Pra depois você trazer... Para te apresentar uma que você vai gostar. Fez o caminho inverso. Com um preço parecido com aquelas anteriores. Você fala, tá barato. Exato. É a batata média grande do McDonald's, né? Às vezes você fala, por mais R$2 a batata grande. Mas a batata grande já tá precificada super acima e ele só colocou a batata média R$2 abaixo pra você achar que você tá saindo no lucro ao pegar a batata grande. Mas já tá com a margem de lucro lá em cima. Lá em cima. Então, é a mesma coisa. O apartamento do 2º andar não tava com uma diferença de preço tão grande pro do 8º. Aí eu falei, olha, você tem certeza que você quer pegar um apartamento que você vai gastar, às vezes, muito mais do que foi gasto aqui na reforma, e você ainda vai ter a dor de cabeça de reformar, porque muitas vezes, para quem não sabe reformar, é dor de cabeça. E pior, você ainda vai ter que esperar 4 meses, às vezes, para se mudar. Aqui, eu te dou as chaves, amanhã você tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Excelente. Então, assim, por isso que eu falo, empreender vendas, eu acho que quem sabe vender sai muito à frente, porque para o seu negócio dar certo, você vai precisar vender. E se você não sabe vender, treine, aprenda. E se você não tem saco para isso, contrate alguém que sabe. E o restante é processo. Por quê? Tem o pós-venda. Não adianta vender e falar, é isso aí. Teu cliente não vai voltar. Então, como é que você reforça esse LTV? Com processo muito bem estruturado. Com uma experiência que o cliente fala, cara, nunca mais eu quero sair daqui. Eu achei a empresa, eu achei o profissional, a profissional. Agora eu só vou fazer negócio com a Fernanda, só vou fazer negócio com a Flip, com a Digi. É isso. E aí você tem uma carteira de clientes que vai te acompanhar para sempre e vai te indicar para sempre. Então, é esse modelo de empreendedorismo que eu acredito. E aí, claro, com 7 meses de experiência. E uma maturidade de negócio, ó, elevadíssima. Mas a experiência, Vitor, tem sido muito, muito interessante e eu acho que essa maturidade, eu tô colocando ela à prova, porque tinha muita coisa que eu acreditava e eu falava, será que dá certo mesmo? E esse entusiasmo de você passar por problema, assim, porque empreender é problema, não é? Mas também é a solução. Então, assim, passar por isso numa jornada que eu não tenho um chefe, uma chefe para dizer como eu tenho que fazer ou não. 1000 vezes melhor. Cara, é o que a Fernanda... No máximo eu tenho que discutir com o meu sócio. Mas, assim... E se não discutir com ele, tá errado. Porque quem não discute com o sócio? Exato. Então, assim, é uma decisão tomada por 2 pessoas que estão ali no mesmo nível de hierarquia e que vão, como 2 adultos e 2 sócios, entrar numa decisão ali conjunta. Mas eu não tenho que seguir diretriz da empresa lá fora. Eu não tenho que, seguir a cartilha de algo. Vamos falar o português? Não tem que ficar cagando regra na nossa cabeça, que é o que mais importa. Se for pra alguém cagar regra, eu que cago a regra, não alguém na minha cabeça, né? Eu que cago a regra, depois eu limpo o que eu caguei lá e falo, cara, não era isso. Mas pelo menos tá bom, era eu mesma que devia me corrigir ali na rota. Excelente. Então, acho que é algo que hoje... O leilão me trouxe essa visão. Eu acho que se eu não tivesse entrado nessa rota do mercado imobiliário, com house flipping, com leilão, eu não teria essa visão, eu não teria essa possibilidade. Porque eu nunca quis ir para o mercado de franquias, o mercado de... eu nunca quis ir para esse mercado, porque eu falo, cara, é um mercado de muito risco. E franquias, por exemplo, você ainda está muito engessado, porque você tem que seguir ali a cartilha de uma marca. Você compra emprego. Exato. Então, assim, eu sabia que eu não queria... Eu sabia muito bem o que eu não queria. Eu estava em busca daquilo que eu queria. Isso é que eu não sabia ainda. Quando eu entrei em contato com o teu Instagram ali, e eu vi as possibilidades do que você apresentava, eu falei, cara... E aí você entra em contato com esse mundo, pessoas que estão vibrando ali na mesma intensidade, que já fizeram coisas que você nem acredita que dava para fazer. Você olha e você fala, é com essa galera que eu quero estar. É nessa vibração que eu quero estar. E, assim, parece que a CLT foi em outra vida. Eu brinco que foi esse ano. Mas, Vitor, tanta coisa já aconteceu. O processo do empreendedorismo, ele é tão rápido que você esquece rápido das coisas que passaram. Muito. Parece que a gente está vivendo, assim, 10 anos em um. Porque é marketing, é estratégia, é vendas, processos, cliente, obra, venda. É muita coisa. Em uma só. Então, a gente viramos, acho que, multidisciplinares, né? O empreendedor, ele tem que saber um pouco de cada coisa. E aí, por isso que eu defendo essa questão. Você não precisa ser o melhor em tudo.
Tira essa ideia da cabeça, gente. Ah, mas você acha que eu sei ler processo tão bem quanto o Vitor? Você acha que eu vou saber fazer uma petição como o Vitor sabe? Mas não preciso. Por quê? Porque eu posso ter um advogado como o Vitor, parceiro, ou, enfim, outras pessoas ali que estão naquele dia a dia e fazem isso muito bem. E eu vou estar onde eu sou boa. É aquela lógica, eu esqueci o nome dessa psicologia, que você tem que potencializar os seus pontos bons. E não ficar focado em trabalhar os seus pontos negativos. É aquele do 80-20 lá, como é que é o nome? Eu esqueci o nome disso. É o 80-20 lá. É esse negócio aí. E é muito verdade. Cara, se eu sou boa em comunicação, em vendas, eu tenho que estar nessa caixinha. Porque eu vou potencializar isso ao máximo. E aí eu vou ter pessoas do time que são boas na parte de análise de processo, na parte de, sei lá, qualquer outra coisa da empresa. E elas vão mandar muito bem, muito melhor do que eu mandaria naqueles setores. O que eu tenho que ter? O básico para saber cobrá-las e saber entender se ela está fazendo um bom trabalho ou não, para poder passar para o meu cliente. Olha, eu tenho o domínio do processo porque ela faz assim, assim, assado, e eu sei que assim, assim é o melhor caminho. Mas quem vai fazer é ela, não sou eu. Então, tirem isso da cabeça. Acho que advogado tem muito isso na cabeça. Preciso ser o melhor, preciso saber todas as leis, preciso o vademecum lá embaixo do braço. Cara, não precisa. Muitas vezes, se você tiver um time que faz isso muito bem também com você, você vai para outra esfera do negócio que às vezes é onde está o cerne da questão. O ouro. É o ouro. Excelente, excelente. Bom, a gente vai ter que encerrar, tava muito bom. Por mim eu ficava mais 1 hora aqui, mas a gente vai ter que encerrar. Esse episódio tá chegando no limite. Fê, queria te agradecer demais pela participação. Acho que foi um dos episódios, pô, delícia de escutar. Porque quando você encontra uma pessoa com sede de empreendedorismo tão grande assim, e você é dessa bolha, né, que você quer fazer a coisa crescer, é uma delícia. Porque, cara, dá pra falar infinitamente desse negócio. Eu preciso que você verifique essas regras aí, porque tem 2 cidades que eu preciso do serviço de vocês. Vamos conversar. Vamos conversar. Vitor. Qual que é o seu Instagram de novo? Fala pro pessoal. Vamos lá. @flip_expert é o Instagram da assessoria e da imobiliária @digimob_invest. Sigam lá, pessoal, que a gente está sempre postando alguma coisa. E se quiser entrar em contato, tá com alguma necessidade em relação à reforma para investimento e também para venda de imóveis, agora a gente está pegando imóvel acima de 1 milhão, porque a gente está enjoado demais. É isso. Tá enjoado. A escala não é lateralizada, ela é horizontal, entendeu? Ah, perdão. Ela é verticalizada, não horizontalizada. Exato. Não, mas a gente escolheu fazer isso até para ter uma carteira que a gente vai se dedicar ao extremo e justamente porque nós não temos esse modelo de imobiliária de pegar 1 milhão de imóveis e não saber o que a gente está vendendo. Excelente. Não é esse modelo que a gente acredita. Vitor, eu agradeço demais o convite. Isso é demais. Obrigado. Eu falei para ele que estava no meu caderno de metas no início do ano vir aqui. Então, é uma realização. Eu acho que 7 meses depois de eu pedir demissão, eu nunca imaginaria que tudo isso ia estar acontecendo na minha vida, que eu ia ter contato com pessoas extraordinárias como você e tantas outras pessoas que cruzaram o meu caminho. E eu falo que é realmente quando você põe na sua cabeça que você é capaz de fazer, o universo parece que ele vai alinhando as outras coisas. Alinhamento dos astros automático. É isso, cara. Acredite no seu potencial. Você tem controle sobre você. O restante, deixa o universo se encarregar, tenha boas vibrações, faça o correto, não passe por cima de ninguém. Seja honesto com você e com as pessoas ao seu redor e as coisas acontecem. Espetáculo. Bom, não se esqueçam, sigam a Fê nas redes sociais, nos 2 Instagrams que ela passou. Não deixem de dar teu like aqui no canal, se inscrevam e deixem aqui nos comentários o que você achou desse nosso papo. Foi um papo alto nível de empreender dentro do mercado imobiliário. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do episódio. Eu vejo vocês no próximo. Até mais.